Na capacitação tecnológica em suinocultura, como montar um ambiente com temperatura, ventilação e umidade ideais para o bem-estar dos animais. Bom, pessoal, vamos ver agora nessa aula ambiência e climatização na produção de suínos. Bom, dentre os principais objetivos propostos nessa aula, nós vamos mostrar as principais formas de controlar a ambiência para os suínos, os pontos críticos na regulação das temperaturas e das zonas de conforto, os principais erros de projeto que são realizados, e isso permite aí uma falta de conforto térmico aos animais, e alguns parâmetros de regulação da temperatura. Bom, se a gente for pensar em ambiência, qual que é a definição da ambiência? São todos os fatores ligados às condições de fornecimento de ambiente aos suínos, entre eles destacamos temperatura, ventilação, troca de ar e umidade. Os fatores que interferem nessas variações térmicas, estão diretamente ligados ao peso corporal de cada animal, ao isolamento térmico ou a capa de gordura, a espessura de gordura presente no animal, isso interfere diretamente na sua capacidade de troca de calor. O tamanho do lote, de quantos animais estão formados dentro daquele lote ou dentro daquela área que foi disponibilizada. O nível nutricional que é formulado, o tipo de ração, se ela tem menos gordura ou se tem mais carboidrato com proteínas e fibras, Então, a gente tem uma diferença fisiológica na digestão desses alimentos e que nos permite produzir mais ou menos calor. Bom, nos fatores ambientais, se a gente for pensar aí na relação social da população, nós temos uma variação de densidade e comportamento, Então, se a gente tem bastante adensamento, nós temos uma disponibilidade de comportamento variada e esse animal tem maior prejuízo em dissipar o seu calor dentro da instalação. Fatores físicos, ruídos, luz, espaço e poeira também interferem diretamente na regulação da ambiência. E os fatores biológicos, quantidade de bactérias, fungos, micotoxinas, interferem diretamente nessa capacidade de regulação térmica. E os fatores climáticos, a variação do ambiente, de temperatura e umidade. E também presença de gases dentro das instalações. Bom, dentro dos parâmetros, de alguns exemplos de parâmetros adotados, nós temos aí a temperatura para as matrizes e para os suínos em terminação em torno de 18 a 21 graus. Nós vamos ver ao longo da apresentação vários setores individualizados e separados, cada ponto crítico cada zona de conforto e ponto crítico da sua temperatura. Os gases aí em torno de 10 a 20 ppm de amônia, a luminosidade no mínimo de 40 lux, durante 8 horas diárias, isso permite que o animal ingira bastante quantidade de ração suficiente a manter a sua sobrevivência e garantir o seu desenvolvimento. O nível de ruído, quando o ruído é contínuo, a gente deve observar aí que ele seja menor que 85 decibéis. E o ripado, há uma variação, dependendo da fase que o animal se encontra. Animais de creche, devem ter em torno aí de 11 milímetros de espessura entre os ripados. Já animais como as porcas em gestação, nós podemos ter o ripado em torno de 80 milímetros de distância um do outro. Bom, quando a gente não consegue atender essas condições para determinar a boa ambiência, nós temos algumas alterações que ocorrem nos animais. Principalmente a gente observa queimaduras, elevados níveis de estresse, perda de desempenho, aborto em fases gestacionais, o agravamento ou desencadeamento de doenças entéricas e respiratórias, a redução da imunidade do plantel e a diminuição da fertilidade dos machos. Então, se a gente observar aqui na imagem, nós temos um excesso de exposição à radiação solar e também à luz solar, levando a queimadura na pele do animal. Isso causa extremo desconforto e leva o animal à perda de desempenho, à redução de consumo e muitas vezes pode levar até a morte. Aqui uma situação extrema, de excesso de gás dentro da instalação, levando à irritação das mucosas oculares.
Aqui mostrando um excesso de um adensamento elevado, né, de animais no setor de creche. Isso compromete, né, o acesso ao animal ao coxo, né, que ele tem dificuldade em ingerir a quantidade necessária, né, e também a dificuldade em acesso à água de bebida. A gente sabe que para cada 0,1 centímetro quadrado, né, que a gente reduz o espaço do animal, ele tem uma queda de 45 gramas por dia. Então, se a gente observar aí uma densidade de 0,33 para 0,30 centímetros quadrados, né, nós temos uma perda aí de 567 gramas em 42 dias de alojamento. Isso vai reduzir o peso final do animal na saída do lote. Da mesma forma, né, nós devemos observar a não regulação da temperatura nas diferentes fases, né, permite os animais que fiquem amontoados e com isso também não ingiram ração e também não ingiram água, né? Tem um déficit de ingestão e isso acaba prejudicando o seu desempenho. Sem contudo lembrar que o animal que está passando frio também tem um gasto energético para gerar calor e reduzir e aumentar a sua temperatura. Então, baixas temperaturas, né, levam a redução de até 22% no consumo dos animais. Para cada grau centígrado de temperatura acima da zona de conforto térmico, né, uma fêmea em lactação reduz em torno de 100 gramas do seu consumo diário. Então, pensando nas fases de produção, né, cada uma das fases de criação demanda um parâmetro diferente de observação. Então, climas tropicais, como observado aqui no Brasil, né, geram extremo desconforto térmico e ele é quase permanente durante todas as fases do ano nas construções hoje obtidas dos suínos. Ele diminui o desempenho dos animais, né, e compromete a sanidade. Então, a temperatura ideal para cada fase, né, deve ser observada. A temperatura crítica inferior, né, aciona o mecanismo termorregulatório e isso faz produzir calor para ele tentar manter a sua homeotermia. Então, temperaturas críticas também no limite superior, né, acionam o mecanismo de termorregulação para que ele dissipe calor e volte para a temperatura de conforto. E isso há um extremo consumo de energia. Então, a energia que poderia ser destinada ao ganho de peso, né, ao aumento do seu tamanho, ele é direcionado à produção ou dissipação de calor. Fêmeas, né, mantidas em ambientes com temperaturas elevadas apresentam uma redução de até 30% na produção de leite, em função do menor consumo de ração. E o estresse térmico, né, reduz a ingestão de alimentos e aumenta a perda de peso corporal desses animais, reduzindo assim o número de leitões por porca no parto subsequente, né? Perdas de massa proteica superiores a 12% prejudicam o desenvolvimento folicular e isso acaba prejudicando a próxima ovulação das matrizes. Então temos na tabela o efeito da temperatura ambiental sobre as porcas lactantes. Então nós observamos ali a temperatura saindo de 18 até 29 graus, e com isso há uma redução do consumo, né? Temperaturas em 18 graus, nós temos aí em torno de 5,660 de consumo de ração por dia. E na temperatura de 29, aproximadamente 3 quilos de ração. Há uma maior perda também de quilos, né, pela matriz, quando a gente tem uma maior temperatura, e com isso também há uma redução do GPD dos leitões ao longo do aumento dessa temperatura. Então, se a gente levar em consideração, né, da temperatura para os animais adultos na maternidade, nós temos aí observar em torno de 21 graus Celsius, né, e sendo ventilado, ocorrendo ventilação. Leitões na maternidade, a temperatura é entre 30 e 34 graus Celsius. E leitões de creche, uma temperatura maior que 24 graus Celsius. A insolação direta ou indireta, né, ela deve ser observada no intuito de reduzir os impactos também dentro da instalação. Amplitudes térmicas muito elevadas, né, há uma grande perda também de desempenho pelos animais. Não é só a gente reduzir a temperatura. Se a gente tiver amplitudes muito grandes, né, acima aí de 10 graus, nós já temos elevadas perdas ao longo do ciclo de produção. Se a gente pensar na ventilação, animais adultos, né, a ventilação deve ser em torno aí de
de 2 metros por segundo. Leitões de maternidade, a gente deve evitar a corrente de ar direta sobre os leitões. A umidade ideal, em torno de 50% a 70%, né? E fazer a renovação do ar dentro da instalação para que a gente promova a troca dos gases e assim reduza o impacto da presença dos mesmos. Exigências para uma adequada ambiência, né? Aqui mostrando uma outra tabela, né, de recomendações de luminosidade, ventilação, umidade relativa para o ambiente de maternidade. Então, os leitões aí da faixa de 1 a 7 quilos, em torno de 28 a 31 graus Celsius, leitões de 7 a 10 quilos, entre 25 e 30 graus, matrizes em lactação de 19 a 22 graus Celsius, a luminosidade próximo de 360 lux, ventilação entre 0,15 a 0,5 metros por segundo e a umidade relativa entre 60% e 80%. Então, se a gente pensar num clima tropical brasileiro, né, nós temos que pensar numa forma de climatização desse ambiente, né? Então, normalmente a gente tenta buscar o sombreamento natural, mas se não há possibilidade, né, nós temos que adotar outras medidas de benefício, né? A cobertura vegetal da área externa do piso também reduz a reflexão da radiação para dentro da instalação. Cortinas, uso de sombrites, pintura de telhados, telhados com isolamento, ventiladores, aspersão, né? A altura do pé direito deve ser observada acima de 3 metros, né? E uma largura de beiral em torno de maior que 1 metro, né? Para a gente reduzir a entrada da incidência de luz dentro do barracão. Fazer ventilação localizada, né, na cabeça da porca com ar resfriado. Gotejamento localizado para a porca. Refrigeração de água ou piso. Painel evaporativo e pressão negativa. Nós vamos ver a partir de agora algumas imagens, né, que vão nos exemplificar o que foi citado. Então, é importante ter um projeto, né? Nós temos várias ferramentas para poder regular essa temperatura. Qual que é o melhor projeto que se adequa à nossa instalação? Se eu vou começar uma granja nova, qual projeto eu vou adotar? Se eu vou fazer uma reforma, uma adequação, qual o sistema vai ser adotado? Então, aqui mostrando, né, uma instalação que tem que foi bem adotada, né, o sombreamento natural, né, com plantio de árvores, o plantio de gramas no piso, né, reduzindo a incidência de luz lateral e a incidência de radiação lateral dentro do barracão. Aqui no alto mostrando a instalação de um sombrite, né, de forma inadequada. Se a gente observar ali, toda vez que a gente desce o sombrite, né, tampando a lateral do barracão, a gente impede a entrada de luz dentro do ambiente, mas a gente reduz drasticamente o grau de ventilação, né, a velocidade do ar dentro da instalação e com isso também reduz a renovação do ar e a troca de gases. Aqui mostrando como deve ser a correta instalação de um sombrite, né? Ele deve acompanhar o grau de inclinação do telhado, né? Como se fosse um prolongamento do telhado. Esse prolongamento permite que não entre, que a gente expanda a área de sombra na parte inferior do barracão, né? E reduza a incidência de luz direta nos animais. Aqui mostrando uma estrutura de telhado pintado de branco, né? A gente sabe que a luz branca reflete todos os espectros de luz, né? E acaba também reduz a absorção de energia e com isso reflete menos calor para o interior da instalação. Aqui mostrando a situação onde estão pintando o telhado, né? A gente deve observar aqui uma situação que não pode ser comum no dia a dia de trabalho, né? O funcionário está em cima de uma escada sem uso de equipamento de proteção, estão correndo o risco aí de sofrer um acidente de trabalho. Então, observar sempre aí o uso de EPIs e a correta indicação de segurança para evitar acidentes. Mas que é uma ferramenta extremamente eficiente, né? E reduz bastante a temperatura da instalação. Aqui mostrando alguns sistemas de telha de isopainel, né? É uma telha de dupla face com isolamento de isopor no seu interior, no meio da telha. Isso reduz, né, a reflexão de calor para baixo, para dentro da instalação e mantendo aí uma boa temperatura.
Aqui nós temos a outra observação, né, o uso de ventiladores, né, para forçar a ventilação dentro da instalação, juntamente com a adição de aspersores, né. Quando a gente associa ventilação com umidade, dependendo do grau de umidade, né, que se encontra a produção, né, o sítio de produção, a gente, lançando mão de utilizar a névoa com o nebulizador, a gente também reduz a temperatura corporal dos animais. A gente mostrando aqui uma outra tabela, né, de 1987, né, e adaptada em 98 novamente pelo Sobeskansky. Nós temos aí a temperatura de conforto na gestação, né, temperatura ideal em torno de 18 a 25 graus. E a situação de frio, né, mostrando aí 10 graus, né, e uma situação de calor, de limite crítico, em torno de 27 graus. Então, toda vez que a gente não atende essa variação, né, a gente excede a temperatura ou tem temperaturas abaixo dessa faixa, nós temos aí um limite crítico até para a sobrevivência dos animais. Bom, da mesma forma, né, na gestação nós podemos utilizar ventiladores, aspersores, né, projetos com isolamento no telhado, desenho adequado dos pisos, né, forçando aí reduzindo o impacto da temperatura, né, painéis automáticos de controle de temperatura. Então aqui mostrando a gestação, onde é utilizado os ventiladores, né, para ventilação forçada, e algumas situações de nebulização também. Aqui mostrando outra forma, né, com ventiladores também, e o telhado isotérmico, né, o isopainel. Aqui mostrando uma situação de controle total dentro da instalação, né, com placas evaporativas, né, e pressão negativa dentro da instalação. Nós temos o equipamento aqui que dissipa a água na colmeia, é uma colmeia de celulose. A água é pulverizada aqui ela desliza sobre essa colmeia, né? E temos uma ventilação forçada no fundo do barracão, controlada por um sistema eletrônico, né? Que aciona o ventilador ou regula a entrada de água para manter quase constante a temperatura e umidade na instalação. Nesse sistema, né, de regulação de temperatura, né, a placa evaporativa fica numa ponta do barracão, no início do barracão, e o ventilador, né, fica realizando a pressão negativa, fica na outra extremidade. Nós podemos ter ele nesse formato ou nesse outro formato aqui. Tá? E ele impede a entrada de ar, né, dentro da instalação. Então, a partir do momento que o ventilador aciona, essas aletas se abrem e retiram o ar de dentro da instalação, promovendo assim a renovação e a manutenção da temperatura. Então, a gente observando aqui uma construção, né, fazendo o revestimento do telhado, rebaixando o telhado para diminuir a área que vai ser controlada pela temperatura. Aqui mostrando o detalhe construtivo do barracão, né? A faixa do painel de evaporação. Hoje nós temos aí sistemas que utilizam celulose e também sistemas com placas de PVC que têm uma maior durabilidade. Isso aí varia de projeto para projeto. Aqui também adotando, né, telhas isotérmicas para redução da temperatura. Então, se eu pensar num sistema desse, controlando a temperatura interna, né, o telhado revestido, o teto revestido e o telhado isotérmico, então nós temos aí uma baixa pressão, né, de formação, de elevação da temperatura na instalação. E com isso a gente consegue manter a zona de conforto de produção. Aqui mostrando o detalhe, né, da colmeia de celulose. Aqui mostrando a central de inseminação com a temperatura controlada, né, e regulada. Isso possibilita, a gente vai ter a oportunidade de ver na aula de manejo reprodutivo, né, que a temperatura está diretamente ligada à qualidade espermática nos machos. Então, o controle da temperatura numa central de inseminação é bastante importante. Aqui observando, né, no caso nós não temos o controle total da temperatura interna, mas nós temos aí a presença de cortinas, ventiladores e aspersores, né, para regular a temperatura, tentar ajudar a regular a temperatura na central de inseminação.